Olá, gente. O nosso muito boa tarde a todos. A gente tem que falar da importância da atividade parlamentar, que é pouquíssimo divulgada pela imprensa. E é por isso que espaços como este, neste podcast, a gente vai detalhar hoje a atividade parlamentar da deputada federal Luísa Canziani. Um programa de televisão não daria tempo de falar tudo a respeito do que essa jovem parlamentar, representante de Londrina e de toda a região, já fez pela nossa cidade e também por vários outros municípios. Luísa, muito prazer em tê-la aqui de novo. Olha, Fernando, eu que fico muito feliz em novamente ter esse bate-papo com você, não é isso? Para que a gente possa trocar ideias, discutir sonhos, projetos e o futuro da nossa cidade, da nossa região. Então, assim, muito obrigada por essa oportunidade. É muito legal, eu que te agradeço. Vamos começar falando de coisas assim que dão muita visibilidade e dão muito impacto na população, que é a pavimentação asfáltica, né? Nós estamos vendo aqui no Jardim Petrópolis, em Londrina, o recap de várias ruas importantes, inclusive a do Hospital do Câncer, uma que dá acesso a um mercado muito grande, que tem um movimento muito grande de pessoas. Luísa, como é que foi essa ação para trazer recursos e garantir essa pavimentação aqui nesses pontos? Certo, Fernando. Primeiro é o seguinte, asfalto é dignidade para as pessoas. É dignidade para a nossa gente, né? Quantos relatos, quantas histórias a gente não acompanha de famílias, de mulheres, de homens angustiados, que quando chove, o que acontece? Vem o barro para dentro de casa. Quando faz sol, vem a poeira para dentro de casa por conta do asfalto. E a poeira vai lá e mancha todas as roupas que estão sendo ficando lá para lavar no varal. Então, por isso que nós pudemos viabilizar R$1 milhão junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para fazer o recap, para fazer as obras em torno das ruas do Hospital do Câncer. E as obras, elas já estão acontecendo, né? Elas estão fluindo muito bem e a população, inclusive, tem nos dado um feedback muito bom, Fernando. Isso é muito legal, né? Um reconhecimento de que as obras, elas estão indo bem, de que o asfalto é de muita qualidade para suprir justamente esse gargalo que era a questão asfáltica, da malha asfáltica das ruas do nosso Jardim Petrópolis. E você também buscou recursos para fazer esse tipo de projeto em outros pontos da cidade ou outras cidades da região? Sem dúvida, Fernando, né? Nós em Brasília temos sido, é claro, uma legisladora, porque é esse o papel típico de um deputado federal, que está descrito na nossa Constituição Federal, né? O intuito de legislar, de fazer projetos, mas também de ser a ponte para recursos, para projetos, para oportunidades. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado ao longo desses 4 anos. A cidade de Londrina, diante de... Hoje você sabe, Fernando, que, infelizmente, com a questão das licitações, o que acontece? Uma empreiteira acaba ganhando a licitação e muitas vezes ela não tem condição de tocar a obra, né? Nós estamos vivendo um momento complexo da construção civil, aumento de preços, inflação, enfim, questões de logística. E aí nós tivemos um problema muito grande relacionado a essa obra. E a cidade de Londrina estava quase perdendo, inclusive, o recurso para executar a obra. E aí nós tivemos que atuar muito fortemente. Prefeito Marcelo Bellinati, secretário Marcelo Canhada, secretário de governo Alex Canziani, deputada Luísa Canziani, nós fomos de semana em semana, Fernando, a Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Regional, falamos com o ministro Rogério Marinho, que inclusive esteve em Londrina, né, para assinar o termo de licitação da obra, conscientizando inclusive os servidores do Ministério da importância, da magnitude dessa obra, que a Londrina não poderia perder essa obra e seria de fundamental importância que a gente pudesse dar andamento, tratar todas as questões burocráticas que precisariam ser tratadas para a gente dar início às obras. E assim foi feito, Fernando, né? Trabalhamos muito e conseguimos fazer, então, a liberação dos recursos necessários por parte do governo federal para a realização das obras. O ministro Rogério Marinho esteve em Londrina, ao nosso convite, a convite do prefeito Marcelo Bellinati também, para que a gente pudesse celebrar esse primeiro passo, que foi a assinatura do termo e, consequentemente, o início das obras. Sim, nós estamos falando ainda de um investimento total que vai passar de 20 milhões de reais, né? Passa de 50 milhões de reais, O projeto todo? O projeto todo passa de 50 milhões de reais. É uma das maiores obras da história de Londrina. Luísa, e você como já pré-candidata, não é, nessas eleições,
Você também já vislumbra projetos futuros? Olha, se eu for reeleita, eu já estou olhando, já estou observando, já tenho demandas, já tenho pedidos que já estão no radar para uma possível próxima legislatura? Com certeza, Fernando. Assim, tem muitos projetos relacionados à educação, à infraestrutura. Nós queremos fazer, inclusive, junto ao prefeito Marcelo Bellinati, um grande marco nos 90 anos de Londrina. Inclusive, já fizemos uma primeira destinação de recursos, 6 milhões de reais, e aí a gente está fazendo essa articulação junto à prefeitura, junto ao prefeito Marcelo, para que a gente possa lançar um grande chamamento público, um concurso, para que a nossa população possa submeter propostas para que a gente realize uma grande obra em comemoração aos 90 anos de Londrina. E eu já destinei 6 milhões de reais. Se precisar, eu vou destinar mais dinheiro ainda, sabe, Fernando? Então, eu acho que esse pode ser um grande movimento e mobilização que todos nós podemos fazer, né? Nós que somos apaixonados pela nossa cidade, que vibramos com a nossa cidade, celebrarmos então esse marco dos 90 anos de Londrina com uma grande obra, uma grande realização. E quem vai dizer a obra será justamente o nosso povo, a nossa gente, graças a esse edital, a esse concurso que a gente quer fazer para que as pessoas submetam propostas e projetos, para que esses projetos eles possam ser votados. Então, através dessa iniciativa popular e votação popular, o projeto que ganhar vai ser contemplado com esse recurso. Que maravilha. Luísa, e na área de saúde? A gente está vindo aí ainda, sentindo os efeitos, né, da pandemia. Tecnicamente, não acabou. A gente pode dizer que na prática, né, uma boa parte do pior já passou. Mas o que você trouxe de recursos, o que você ajudou nessa parte para combater essa que foi a maior crise da história, a crise sanitária da história da humanidade? Olha, Fernando, desde o início da pandemia, nós estivemos ao lado do secretário Felipe Machado, atuando junto ao governo federal. Houve uma troca de ministérios, mas inicialmente com o ministro Mandetta, né, e depois o ministro Taixe, depois o ministro Queiroga, né, e os três ministros, inclusive, foram muito firmes com Londrina e estiveram ao nosso lado, sempre atendendo às demandas, às necessidades da nossa cidade, consequentemente o governo federal também. Fizemos habilitações de leitos e auxiliamos o Hospital Universitário HU de Londrina nesse sentido. Então, fizemos liberação de recursos para o Hospital do Câncer. Foram 11 milhões de reais liberados para o Hospital do Câncer. E esse recurso é muito curioso, viu, Fernando? Porque essa liberação ela aconteceu nos últimos dias do ano de 2021. Os últimos dias, quando o orçamento estava para ser fechado, para ser encerrado. A nossa ministra Flávia Arruda, uma grande amiga, parceira que eu tenho no governo federal, que hoje voltou a ser deputada, é candidata a senadora, inclusive, pelo Distrito Federal. Luísa, a gente vê na tua atividade parlamentar, não é? Atuação em várias frentes. Uma delas é trazer recursos para os municípios, como é o caso de Londrina. A gente tem exemplos de recursos na saúde, infraestrutura. E na área de infraestrutura, pavimentação. A gente está vendo aqui, inclusive perto de onde a gente está gravando esse podcast, onde tem atuação da deputada Luísa Canziani, que é o recap de praticamente todo o Jardim Petrópolis, onde fica o Hospital do Câncer, né, onde tem várias estruturas, é perto da Câmara, é perto de um grande supermercado, de onde tem um fluxo enorme de pessoas. Como é que foi essa articulação? Qual o valor do recurso que você trouxe para fazer esse asfalto que a gente está vendo agora se concretizar? Olha, Fernando, o prefeito Marcelo Bellinati e o então secretário de governo Alex Canziani estiveram comigo para justamente relatar a situação do Jardim Petrópolis, né? Que a comunidade há um tempo grande estava esperando, estava clamando por esse asfalto, e a gente sempre diz asfalto é dignidade, né? E eles há muito tempo esperavam por esse asfalto, mas a gente precisava de uma verba federal para concretizar o asfalto. Porque nós sabemos hoje, nesse modelo de Brasil que a gente vive, nesse modelo federativo, a gente precisa da mão amiga do governo do estado, do governo federal para fazer investimentos. E é por isso que eles me procuraram. E eu pude lá em Brasília, então, ajudar o prefeito Marcelo a viabilizar 1 milhão de reais para que pudéssemos fazer o asfalto em torno das ruas do Hospital do Câncer. E você sabe que eu fui até no início das obras, Fernando, eu estava lá, e eu vi um ônibus de Rancho Alegre, da Secretaria Municipal de Saúde de Rancho Alegre, lá, e o pessoal de Rancho Alegre, que aqui é uma cidade também do norte do estado do Paraná, o pessoal de Rancho Alegre indo até o Hospital do Câncer e felizes com o asfalto. Então,
é um asfalto que não vai atingir só a comunidade do Jardim Petrópolis, Sim. comunidade de Londrina. É muito mais do que isso, é muito mais do que Paraná e Brasil, porque muita gente do interior de São Paulo, de outras partes do sul do nosso país, vem também fazer tratamento no Hospital do Câncer, nesse hospital que é uma referência, que é reconhecido por todos nós. Então, de fato, esse foi uma das conquistas que mais, inclusive, estão dando visibilidade, Fernando, porque era uma angústia, uma demanda da população e que efetivamente agora está acontecendo um asfalto de muita qualidade para transformar, né, a realidade ali do nosso Jardim Petrópolis. Interessante isso, né? O último dado que eu tinha era 2.000 pessoas por dia no Hospital do Câncer. Gente que vem de todas as cidades da região e até de outros países. Eu já fiz reportagem ali, entrevistei gente da Bolívia. Olha, vindo. E ali tem aquela casa de apoio, né? Onde os parentes, quando precisa internar a pessoa, os parentes ficam ali, pessoas que não têm condições, né, Luísa, de fazer uma refeição, de um dormitório. E por falar em Hospital do Câncer, você também viabilizou recursos para a estrutura do hospital. Como é que foi isso? Foi uma emenda? Como é que foi esse recurso aí de 11 milhões? Retomando a infraestrutura. Obra da trincheira ali da Rio Branco com a Leste-Oeste. Qual que é a participação da Luísa Canziani naquele projeto que muita gente que vem de Londrina, que entra em Londrina ali pela Rio Branco, né, não sabe que ali tem a mão da deputada Luísa Canziani? Exato, Fernando. Assim, essa, na minha visão, vai ser a maior obra da história de Londrina, né? Serão mais de 50 milhões de reais investidos através do governo federal nessa obra e nós pudemos particularmente dar a nossa contribuição ao lado do prefeito Marcelo Bellinati, porque Londrina vivenciava uma situação, Fernando, que corria o risco de perder essa obra. Você sabe que essas questões, enfim, para a gente viabilizar uma obra, licitação, enfim, são questões muito burocráticas que cercam uma obra de uma magnitude como o viaduto Leste-Oeste com a Rio Branco. Então, Londrina chegou em um ponto de quase perder essa obra. E aí nós tivemos uma atuação muito importante junto ao Marcelo Bellinati, de conscientização do ministro Rogério Marinho, né, que não poderia ser cortado do orçamento da União essa obra, que a gente precisaria, inclusive, aportar mais recursos para a concretização dessa obra. Pudemos atuar, então, nesse processo e estivemos, inclusive, com o ministro Rogério Marinho aqui em Londrina. Ele esteve em Londrina a nosso convite, a convite do prefeito Marcelo, para a gente assinar o termo de licitação da obra, que vai conectar a zona norte da nossa cidade com o centro da cidade, trazendo mais mobilidade, mais infraestrutura. Então, é uma das obras mais importantes, não só para Londrina, mas também para toda a nossa região. Não tenha dúvida. Luísa, projetos também que foram desenvolvidos por você lá em Brasília. A gente falava do projeto da visão monocular. Conta para a gente como surgiu a história, né? Para quem nem sabe o que significa visão monocular, que não era considerada uma deficiência, e a gente, quando divulgava as primeiras vezes que você soltou esse projeto aqui para a imprensa de Londrina, eu divulguei no meu blog, me lembro que divulguei também na televisão, as pessoas perguntavam, mas já não é assim uma pessoa que é monocular, ou seja, só tem uma visão por uma razão ou por outra, né? Ou praticamente 90%, né? De uma visão perdida e a outra. Enfim, explica para a gente como nasceu esse projeto e qual o alcance social que ele tem. Então, monocular, pessoal, na verdade, é quem tem um tipo de deficiência em um dos olhos, quem tem um grau de deficiência em uma das visões, né, que a gente diz. E tem muitas pessoas que, inclusive, chegam a não ter um olho, né? Esses são os considerados monoculares. E nós vivíamos num país, pasmem, nós vivíamos num país em que os monoculares não eram considerados pessoas com deficiência. Então, quem não tinha uma perna, quem não tinha um braço, era considerado pessoa com deficiência. Quem não tinha um olho, não era considerado pessoa com deficiência. Era esse o Brasil que a gente vivia. E aí nós tivemos uma atuação, eu pude relatar essa matéria, liderar ao lado da Amália Barros, que na verdade leva o nome da Lei dos Monoculares. A lei foi batizada Lei Amália Barros, que é uma amiga ativista nas redes sociais, né, que ela começou a ficar conhecida nas redes sociais por arrecadar fundos para prótese, especialmente prótese de crianças. E ela começou a encampar a aprovação de uma lei classificando os monoculares como pessoas com deficiência. E a lei foi aprovada no Senado, mas estava parada na Câmara. Eu conheci a Amália e aí nós duas começamos a trabalhar
Muito, Fernando, e foi muito desafiador. Nós trabalhamos muito para a aprovação da lei que classifica os monoculares como pessoas com deficiência. E você sabe que os monoculares do estado do Paraná e do Brasil viviam uma situação de insegurança, um limbo jurídico. Sim. Eu me encontrei com uma monocular ali da região de Cornélio Procópio, inclusive, e ela me falou: Luísa, eu fui tentar um dia um emprego para ser caixa de um supermercado na minha cidade. E eu cheguei para ser caixa de supermercado e meu suposto patrão falou o seguinte: nossa, o seu currículo é muito bom, você é muito qualificada, mas infelizmente eu não vou conseguir te contratar porque você pode assustar os meus clientes. E ela era monocular, Fernando. Ela não tinha, inclusive, um olho. Sim. Então era esse o cenário que os monoculares viviam. Né? Eles tinham o preconceito que muitas vezes as pessoas com deficiência sofrem, a discriminação que as pessoas com deficiência sofrem, mas não tinham os direitos e os benefícios que as pessoas com deficiência detêm. E é por isso que essa lei ela é tão importante. E nós pudemos fazer a aprovação da lei, fizemos a sanção da lei. A nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela foi muito importante para nos ajudar a sancionar a lei. E hoje os monoculares são classificados como pessoas com deficiência, têm os mesmos direitos, os mesmos benefícios das pessoas com deficiência. E a cada dia a gente tem lutado para dar mais visibilidade, não só para os monoculares, mas para todas as pessoas com deficiência. Sabe, Fernando? E eu, a cada dia, me apaixono mais por essa pauta. Você sabe que agora eu comecei a fazer aula de Libras, inspirada pela nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro. Já vi você fazendo até nas redes sociais aí. Inclusive, eu tenho uma boa notícia, uma grande notícia que eu vou te dar em primeira mão. Porque a cidade de Londrina e o estado do Paraná foram escolhidos para sediar as nossas Surdo-Olimpíadas Nacionais 2023. Olha que maravilha. Então, a CBDS, que é a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos, todo ano faz um grande evento que são as Surdo-Olimpíadas, que reúne a comunidade surda para práticas esportivas, para campeonatos, enfim, para competições. E aí nós fomos escolhidos, e eu queria aqui agradecer, né, a Diana, que é presidente da CBDS, que inclusive estará em Londrina conosco na sexta-feira, junto ao prefeito Marcelo Bellinati, o secretário de esporte, o Oguido, para a gente articular, né, esse nosso encontro, as nossas Surdo-Olimpíadas que serão na cidade de Londrina. Agradecer a Diana, presidente da CBDS, agradecer o Anderson, que é presidente da Federação de Desporto dos Surdos, que também se disponibilizou a fazer as Surdo-Olimpíadas aqui em Londrina. Então, a nossa cidade vai receber no ano que vem as Surdo-Olimpíadas Nacionais. Nós vamos receber a comunidade surda e vamos fazer uma bela festa, Fernando. Eu tenho convicção disso, né? Vamos até lá fazer com que a nossa cidade seja mais inclusiva ainda, né? Vamos colocar cada vez mais intérpretes, vamos colocar a tecnologia a serviço das pessoas com deficiência, especialmente a comunidade surda, para que a gente possa recebê-los, receber a comunidade surda e fazer uma brilhante festa e recebê-los como nós recebemos muito bem todos os eventos que fazemos aqui, né, Fernando? Que bacana. Educação agora é o tema. Eu sei que você gosta de falar sobre isso, porque desde o tempo do teu pai, eu como jornalista acompanhando a pauta de Londrina, a pauta do Paraná, ele colocou em pauta que Londrina, que Cornélio Procópio, que outras cidades tinham que ter. Primeiro, as universidades tecnológicas federais, o antigo Cefet. Hoje, universidades, né? A gente tem uma em Londrina, tem outra em Cornélio Procópio, tem Apucarana também, né? Exatamente. E também os institutos, né, tecnológicos. Eu gostaria que você falasse, até porque recentemente na Zona Norte vocês entregaram. Conta pra gente, Luísa, muita gente não sabe o que significa, o que representa, o que representam essas estruturas para a nossa educação. Olha, Fernando, assim, primeiro, a formação de talentos. Qual que é o maior bem de uma cidade, de um estado, de um país? São as pessoas, né? São as pessoas as responsáveis por trazer grandes transformações. E através da educação, que elas conseguem, inclusive, sonhar grandes sonhos, ter perspectivas melhores para suas famílias e, consequentemente, desenvolver as nossas cidades. Então, a gente está falando de uma pauta, especialmente formação de pessoas, que nós conversamos sempre sobre isso, né? Sobre o gargalo de mão de obra, né, qualificada, que hoje nós temos, por exemplo, a juventude brasileira, nós chegamos a mais de 30% no início da pandemia de jovens brasileiros desempregados de 19 a 24 anos. Quase 30% de jovens
estavam sem alguma atividade. Fora aqueles jovens nem que a gente diz, nem trabalham e nem estudam, que também representam uma parcela significativa da juventude brasileira. Né? E isso para dizer o seguinte, né, que a educação, de fato, é o grande caminho, é o grande propulsor de desenvolvimento e a gente precisa, inclusive, nos inspirar, né, em países que passaram por momentos traumáticos. Então, pega lá o Japão. O Japão passou por um momento traumático, a questão das bombas atômicas, e focou em quê? Em educação, ciência e tecnologia. Eu acho que nós deveríamos fazer isso, inclusive agora nesse período de suspensão de aulas, né, pandemia, pós-pandemia, né, a gente colocar um esforço, e todos nós fazemos um grande esforço nacional de mitigação de danos e de um olhar para frente, de uma educação mais inovadora, de mais oportunidades. Né, trazendo esse cenário, Fernando, para dizer que assim, a nossa região, e meu pai Alex Canziani sempre diz isso, que nós temos aqui potencialidade de ser o Vale do Silício brasileiro. Com certeza. Nós temos hoje Universidade Federal do Paraná, um campus lá em Jandaia do Sul. Hoje nós temos o TFPR na cidade de Londrina, temos o TFPR em Apucarana e em Cornélio Procópio. E também temos institutos federais. Nós temos um Instituto Federal em Londrina, nós temos um recente Instituto Federal em Astorga, temos Instituto Federal em Londrina e temos o último Instituto Federal, um dos últimos que foram anunciados no fim da gestão do presidente Michel Temer, que foi um Instituto Federal para a cidade de Arapongas. Então, olha a quantidade de instituições federais de ensino. Então, no raio de 70 quilômetros de Londrina, olha a quantidade de instituições federais de ensino que nós temos. Qual que é a diferença de um para outro? Às vezes tem uma mamãe assistindo, uma vovó assistindo. Uma universidade, obviamente, cursos de nível superior. Engenharias e tudo mais, né? O ITF, que tipo de curso que o Instituto oferece? O Instituto Federal. É muito importante a sua pergunta, porque as pessoas acabam se confundindo mesmo, e é natural, né? Porque são instituições federais, mas qual que é a diferença delas? No Instituto Federal, necessariamente, 50% das matrículas têm que ser voltadas para o ensino profissional e tecnológico, para o ensino profissionalizante, cursos técnicos. Prepara para trabalhar. Prepara para trabalhar. Então, necessariamente, 50% das matrículas dos nossos institutos federais tem que ser para isso. E o reitor Zanata, que hoje nós temos o Instituto Federal do Paraná, que tem vários campos espalhados por cidades na nossa região. E o reitor Zanata, ele tem muito esse foco no mercado de trabalho, sabe? Que todo mundo que saia do Instituto Federal saia com emprego, saia com uma oportunidade. Né? E essa, para mim, é a grande pauta da educação brasileira, na verdade, Fernando, o ensino profissional e tecnológico. Se você pega dois jovens, um sem ensino profissional e tecnológico, um com 1 ano de ensino técnico. O que tem 1 ano de ensino técnico tem uma renda quase 20% superior àquele que não tem. Estudos demonstram isso. Então, assim, essa é a pauta da educação brasileira, na minha visão, no momento. É você formar, qualificar rapidamente os jovens para o mercado de trabalho, uma formação direcionada, né? Inclusive, porque muitos desses cursos, e a grande parte desses cursos, eles dialogam com o que o setor produtivo precisa. Então, nós estamos levando agora o Instituto Federal para a cidade de Cornélio Procópio, para Cambé. E na hora da implantação dos institutos, dos centros de referência, nós conversamos com quem? Conversamos com o prefeito, com as lideranças, mas conversamos com os empresários. Batemos lá na porta dos empresários. O que vocês estão precisando de formação? Para que a gente possa oferecer no Instituto. Então, a pessoa sai do Instituto Federal, Fernando, empregada, sai com uma formação que o mercado precisa, que a região precisa. E com bons salários. Aliás, a gente esteve num evento, né, Luísa? Inauguração de um grande escritório de contabilidade especializado em trade, inclusive, né? Bolsa, etc. E ali os gestores deste empreendimento, os sócios, diziam da dificuldade que eles têm de contratar mão de obra e pagando salários de 5, 8, 10 e 15 mil reais que não tem no mercado. Não tem no mercado. A falta de mão de obra qualificada, especialmente para o setor relacionado à tecnologia da informação e da comunicação. Tem uma grande empresa aqui de Londrina que está desesperada, que tem 1.000 vagas a serem preenchidas na área da tecnologia da informação e da comunicação. Não consegue, já faz tempo. Não consegue, e já faz tempo. Então, assim, esse é o grande desafio. Essa é a tua pauta.
Essa é a minha pauta. E esse é o desafio que todos nós temos enquanto cidadãos, né? Enquanto membros da sociedade civil organizada. Esse é o nosso desafio, é preparar e qualificar essa juventude, as próximas gerações, para esses postos de trabalho que precisam ser ocupados. Né? Porque os profissionais de hoje, que são formados em TI, eles estão trabalhando muitas vezes daqui para empresas dos Estados Unidos, do Canadá, de outras partes do mundo. É isso que muitas vezes eles fazem. Então, a gente precisa que eles também gerem emprego, desenvolvam economicamente as nossas empresas e as indústrias locais. Isso é muito importante. Os institutos federais, eles têm teste seletivo? É um mini vestibular? Como é que se ingressa no Depende muito do curso, né? Porque nós temos cursos de curso, concorrência, vaga, temos cursos desde inglês básico até programador web, né? São vários cursos. Tem um curso lá em Cambé que eu achei muito interessante, que eu não sabia da quantidade de gente que produz cerveja na cidade de Cambé. Você sabia disso? Sim. Esse eu conhecia. Eu sabia que tinha gente que produz cerveja, mas eu não sabia que era tanta gente assim que produzia cerveja artesanal. Né? E quando a gente foi conversar com os empresários a respeito da demanda de qualificação de mão de obra, muitos deles falaram da questão de profissionais para lidar com esse preparo, o manuseio, enfim, das futuras cervejas, né, Fernando? E aí nós lançamos um curso lá no Instituto Federal de Cambé para cervejeiro e para atuar na indústria, enfim, que faz as cervejas lá na nossa cidade. Então é isso, é esse contato, essa interlocução, lideranças políticas, universidades, instituições de ensino, setor produtivo, empresários. Eu fiz mestrado em administração pública e tem uma das matérias que eu fiz, e aí tive uma disciplina com um professor, o professor Humberto, inclusive, ele falava muito da teoria da tríplice hélice, que um ecossistema de inovação, para ele ser formado, ele tem que ter 3 componentes. O primeiro deles é universidades, instituições de ensino, escola, educação. O segundo deles é a questão dos empresários, do setor produtivo. E o terceiro é a administração pública, administração municipal, agentes políticos, deputados, todos engajados em sinergia, em sintonia. Né? Se não adianta 2 estarem presentes se eu não tiver. Não adianta 2... Ter o empresário, mas não tem o ensino. Exato. Tem o ensino, mas não tem o poder público ajudando. Exato. E assim os 3 têm que estar muito conectados, em sinergia. Daí tem outras teorias da administração pública que colocam mais hélices também. Mas é muito importante que haja essa sintonia. Eu acredito que há essa sintonia, muito especialmente aqui no nosso ecossistema de inovação de Londrina. E você também está olhando para os pequenininhos. Para aqueles que não têm acesso, infelizmente, muita gente não consegue, né, Luísa, comprar um smartphone para o seu filho, um tablet. E hoje o tablet é uma realidade nas escolas aqui, não é? Que você ajudou a trazer. Exatamente. O prefeito Marcelo Bellinati, né, também nos procurou pedindo para que a gente pudesse dar prioridade máxima e absoluta para as nossas escolas da zona rural, as escolas dos nossos distritos, que por muito tempo ficaram esquecidas, inclusive. E aí, ao lado do prefeito Marcelo, também do então secretário de governo Alex Canziani e da nossa secretária de educação Maria Tereza, que inclusive está fazendo um trabalho incansável, que é referência para o Brasil, nós pudemos viabilizar R$1 milhão para a compra de tablets para as nossas escolas da zona rural. Essa foi uma grande conquista também, Fernando. No período da pandemia de suspensão de aulas, a dificuldade, né, de muitos alunos e pais em acessarem conhecimento, aprendizado, e muitas vezes porque não tinham acesso a um equipamento, acesso à conectividade, e nós pudemos dar esse passo para a nossa zona rural aqui de Londrina. Ô, Luísa, e esses pontos que você está colocando, essas pautas, elas são intermináveis, né? Por quê? Com a evolução tecnológica, com as demandas crescendo, startups aparecendo, mão de obra que é necessária. Ao mesmo tempo, você tem que estar antenada, e esse acho que é o grande diferencial, né? Você hoje é uma deputada do mundo real, como você falou. Você não fica preocupado em fazer intriga e ficar discutindo bobagem no Facebook ou no Instagram, e sim conversando com o mundo real, com o setor produtivo, exatamente, com professores universitários altamente capacitados para saber quais são as dores que essas pessoas estão sentindo. Então, o trabalho parlamentar nada mais é do que ir acompanhando e atendendo Exato. as demandas. Exato.
Fernando, em 2030, 85% das profissões que existem hoje não existirão em 2030. Não tenha dúvida. E as que existiam lá em 90, 91... Pois é, já não existem. Em 2030, daqui a 8 anos, 85% das profissões que existem hoje não existirão. E muitas dessas profissões vão ser substituídas por quê? Pelo quê? Por máquinas e por robôs. Sim. E é por isso que a cada dia, né, e eu sempre digo isso, a gente tem que também treinar essa nova geração para competências e habilidades que as máquinas e que os robôs não conseguem dar conta, fazer. Né, competências e habilidades que nos tornam essencialmente humanos, né, que são as chamadas competências e habilidades socioemocionais. E nós também temos esse dever e esse papel, né, de inserir também questões importantes, desde a educação básica, né, a capacidade de ter empatia, resiliência, né, a questão da educação financeira, enfim, vários assuntos e abordagens que também nós temos que desmistificar. E não é só lá no ensino médio, não, é desde o ensino fundamental, né? Desde a nossa educação básica, a gente precisa também enfrentar esses temas importantes. Só que tem uma outra coisa, né, Luísa? Eu me lembro dos exemplos clássicos que eu tinha na virada do bug do milênio, né, no ano 2000 ali. Eu vivi muito bem isso, quando se falava assim, algumas profissões vão desaparecer. Eu diria para você, e aí o pessoal citava, bancário, enfim, tantas profissões, datilógrafo, né? Hoje não existe mais escola de datilografia, tantas outras que poderiam desaparecer. Só que desapareceram 1.000, mas surgiram 30 mil. É Exato. O que você está dizendo, né? Então, esses cursos que são oferecidos hoje são de profissões totalmente novas. Totalmente novas. Para que o mercado está precisando. E elas vão acontecendo, né? Algumas vão desaparecendo, mas eu também não acho tanto que nós vamos ser substituídos por robôs, né? Talvez nós vamos operar os robôs, né, Luísa? Com certeza, com certeza. Precisamos saber operar o robô. É verdade, com certeza, né? E as máquinas, os robôs, como eu até comentei, Fernando, eles não têm as características que os humanos têm, eles não têm as características e as competências que nos fazem essencialmente humanos, que é a capacidade de cuidar, de termos empatia, resiliência, né? Quando a gente pega, e a pauta do cuidado é uma pauta muito importante também, porque nós estamos virando um país de pessoas mais velhas, já estamos nos tornando esse país de pessoas mais velhas, né, Fernando? Então, áreas como a área da enfermagem, por exemplo, vai ser uma área, a área da enfermagem, do cuidador, serão áreas muito importantes, né, que também carecem de profissionais, de mão de obra qualificada, de cuidados especializados, de conhecimento técnico, científico também. Então, né, profissões, elas existirão, certamente, em várias áreas, né? Nós temos que preparar as novas gerações nesse sentido. E os cuidados paliativos, já que você citou isso, a pauta dos cuidados paliativos na ordem do dia da Luísa Canziani. Fernando, assim, essa é uma das pautas que eu mais me entusiasmo e que mais me trazem engajamento. Na verdade, virou uma missão de vida da Luísa e, consequentemente, uma missão de vida da Luísa enquanto deputada federal. Como que eu conheci a pauta cuidados paliativos? Eu nem sabia o que era, na verdade. A doutora Franciane, uma advogada aqui de Londrina, da Comissão de Bioética e Biodireito em Londrina, ela me chamou para fazer um seminário de cuidados paliativos. Quando eu recebi o convite para fazer o seminário, eu falei, tá bom, vou fazer o seminário, beleza, vou participar do seminário. Eis que chegou o dia do seminário, poucas horas antes do seminário, eu fui pegar, né, o cronograma, eu falei, gente, eu vou ter que falar sobre cuidados paliativos, eu nem sei o que é isso, nem sei o que é essa pauta. E fui pesquisar o que era o cuidado paliativo, porque eu não conhecia a pauta. Fui pesquisar o cuidado paliativo e eu logo fiquei assim, muito entusiasmada, primeiro com a minha assustada, primeiro com a minha ignorância com o tema, e segundo, com a importância da gente dar visibilidade para um tema que certamente é muito desconhecido. E eu pergunto, volta e meia eu pergunto nas reuniões que eu faço, você sabe o que é cuidado paliativo? Eu já entrevistei a doutora Franciane no meu programa. A doutora Fran. E praticamente todo mundo não sabe o que é cuidado paliativo. Há um desconhecimento muito grande. Para você ter uma ideia, nós tivemos um senador da República que falou na comissão, na CPI do Covid, lá no Senado, falou que cuidado paliativo tinha a ver com eutanásia, que não tem absolutamente nada a ver. Então, o que é cuidado paliativo? Antes de mais nada, o cuidado paliativo é o cuidado
que vários profissionais da saúde, uma equipe multiprofissional, dá não só ao paciente, mas ao seu familiar, para alívio da dor e do sofrimento. Então, quando ele recebe a notícia de uma doença terminal ou de uma doença grave que ameace a sua vida, ele recebe esse cuidado paliativo. Todo esse cuidado de vários profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, enfim, são cuidados de várias áreas da saúde para justamente aliviar a dor e o sofrimento desses profissionais. E aí eu comecei, Fernando, a me engajar com essa pauta, me apaixonar por essa pauta. A Fran me apresentou a doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma das maiores especialistas que a gente tem, não é só no Brasil, é no mundo. É uma geriatra muito renomada. Ela tem um livro que, se você não leu, leia. Chama Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela tem outros livros também. Mas esse é, enfim, um dos livros mais especiais que eu já li na minha vida. E ela fala da importância dos cuidados paliativos. Para você ter uma ideia, nós temos também um outro estudo que é um dos mais assustadores que eu já vi, que é o seguinte. Um estudo que foi feito neste ano com 81 países. E ele avalia o grau na hora da morte, né? Como que é a questão da morte em diferentes países, em 81 países. E o Brasil, pasme, Fernando, e todo mundo que está nos acompanhando, o Brasil é o terceiro pior país entre 81 países do mundo para se morrer. A gente só fica atrás do Paraguai e do Líbano. Nós somos o terceiro pior país do mundo, de acordo com esse estudo, para morrer. Então, assim, a morte é um tema muito difícil para ser discutido, mas a gente precisa falar sobre isso em termos de políticas públicas e saúde pública. E os cuidados paliativos são, sem dúvida alguma, um instrumento para a gente falar sobre isso, aliviando a dor, o sofrimento, trazendo dignidade, trazendo humanização para a nossa saúde. É por isso que eu fico tão entusiasmada com essa pauta. Para você ter uma ideia, nós, através desse movimento que a gente fez, doutora Ana, Fran, nós pudemos aprovar a lei das videochamadas em ambientes hospitalares. O que aconteceu no período da pandemia? Pasme, Fernando, você que gosta de inovação e não suporta a burocracia, você vai ficar chocado com isso. No período da pandemia, tinha médico e profissional da saúde que estava sendo notificado por fazer videochamada entre o paciente e seu familiar. Que isso? Então, a pessoa estava internada, não podia receber visita, porque nós estava todo mundo, né, isolado e tal, tinha que fazer uma videochamada. E tinha médico e profissional da saúde, enfermeiro, enfim, que estava sendo notificado por permitir que o paciente e o familiar fizessem a videochamada. E nós tivemos, então, que aprovar a lei permitindo as videochamadas em ambientes hospitalares. Nós vivemos num país em que a gente tem que aprovar uma lei para permitir as videochamadas. Ou seja, é esse o nosso Brasil. Uma pessoa falar com o seu familiar que está internado. Que está internado, é isso. E aí nós aprovamos a lei e, inclusive, batizamos essa lei de Lei Doutora Ana Cláudia Arantes, para homenagear a Lei Doutora Ana Cláudia, homenagear a doutora Ana Cláudia Arantes, porque ela lançou também um movimento muito grande na internet, a hashtag Preciso Dizer Que Te Amo, que a gente mobilizou todo mundo, colocamos hashtag Preciso Dizer Que Te Amo, porque a videochamada era um momento, né, de confraternização entre a família e o paciente, para que houvesse uma troca, né, de carinho e, sobretudo, até, Fernando, um momento de despedida. A videochamada representou um momento de despedida para muita gente na pandemia. E aí nós tivemos que aprovar uma lei para permitir as videochamadas. Mas, enfim, aprovamos a lei das videochamadas, depois pudemos fazer uma nova aprovação que a Frente Digital, que inclusive eu presido, fez, que foi a aprovação da telemedicina, a telesaúde. Então, algumas coisas importantes também pudemos fazer e avançar em torno da pauta inovação e saúde, que faz parte desse nosso movimento em prol do fortalecimento dos cuidados paliativos. E ainda tem muito a avançar nessa área, né, Luísa? Muito, muito, né? avançar, por muito avançar. desconhecimento, enfim, por falta de comunicação, né, de levar mais esse assunto para a população. Com certeza. Assim, visibilidade, quando a gente fala de pessoas com deficiência, de pautas importantes como os cuidados paliativos, visibilidade importa muito, sabe, Fernando? E há um desconhecimento muito grande em relação a essa pauta, não só, né, dos leigos, mas também dos profissionais da área da saúde. O secretário o Felipe Machado, ele fez, através da Secretaria Municipal de Saúde,
um seminário de cuidados paliativos aqui para a nossa rede municipal. E eu participei do seminário e eu perguntei no discurso assim, era lá no Teatro Marista. Pensa aquele Teatro Marista lotado de profissional da saúde. E eu perguntei quem daqueles profissionais da saúde tinham tido contato com a disciplina cuidados paliativos na faculdade. Ou até tinham feito uma pós, alguma coisa assim. Fernando, nem 3 pessoas levantaram a mão naquele Teatro Marista lotado, pra você ter uma ideia. Então, assim, os profissionais da saúde, eles não estão sendo formados através desse olhar para os cuidados paliativos, né? E é por isso que também a gente fez uma articulação junto ao Conselho Nacional de Educação e a resolução ela já foi aprovada. A doutora Ana esteve lá no conselho, esteve online no conselho, porque foi no período da pandemia, esteve online no conselho sensibilizando os nossos conselheiros, e eu preciso aqui agradecer também o presidente Cury, que foi ex-presidente do Conselho Nacional de Educação. Ele liderou essa nova resolução para que o Conselho Nacional de Educação dê como recomendação para todos os cursos da área da saúde a disciplina cuidados paliativos. Então, esse foi um importante passo que nós demos no fortalecimento da pauta também. E tem tantas outras pautas que a gente poderia abordar, que a gente poderia fazer, mas você já está elaborando, né, dentro do seu projeto, dentro do seu planejamento, da sua pré-candidatura, projetos que vão ainda ser colocados em discussão para as próximos meses, porque você continua, né, Luísa, na atividade parlamentar, né? Com certeza, Fernando, estamos lá. Aí pra gente? Esse período até nós estamos em recesso, são 2 semanas, a gente está gravando, né, hoje, né, são 2 semanas de recesso, mas as atividades, elas logo estão de volta. Na última semana, nós aprovamos o Piso Nacional da Enfermagem, que foi, assim, uma conquista muito importante, não só para os enfermeiros, isso é importante ficar claro, não só para os enfermeiros, mas também para os técnicos e auxiliares. Isso é importante. Porque muita gente está me questionando, eu sou auxiliar, eu sou técnica, eu vou ser contemplada também? Sim, você haverá de ser contemplada com a aprovação do Piso Nacional dos Enfermeiros, né, que hoje vai chegar a quase R$5.000, né, é uma medida muito importante. Quantos enfermeiros a gente não conhece que tem 2, 3 empregos, Fernando, para suprir a demanda, né, das suas rendas, para levar um sustento para suas famílias. Então, assim, estivemos, né, na última semana no Congresso, estamos aqui, lá, como sempre foi feito nesses 4 anos. Como você mesmo disse, Fernando, não espere da Luísa Canziani ficar perdendo tempo nas redes sociais com polêmica. Não, esse não é o meu perfil. O meu perfil é de muito trabalho, de muito resultado, de pautas importantes em Brasília, pautas legislativas importantes em Brasília, sim, mas também um trabalho muito focado em resultados que melhorem a vida das nossas cidades, a vida das pessoas das nossas cidades, da nossa região e do nosso estado. Já melhorou e tenho certeza que vai melhorar ainda mais. Nosso podcast está chegando ao fim, a gente teria tantos outros assuntos para tratar com a Luísa, mas claro que em outras oportunidades a gente vai atualizar. O link desse podcast vai ficar à sua disposição aqui nas redes sociais para você assistir toda essa entrevista, porque tem muito conteúdo relevante para você. E também depois nós vamos distribuir esse conteúdo, nós vamos dividir esse conteúdo por temas para que você procure, pesquise os temas específicos que a gente tratou. Luísa, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a gentileza e vamos gravar mais, claro, se Deus quiser, né, Fernando? Porque nós temos muitas outras pautas a serem debatidas. É uma verdadeira prestação de contas, né, Luísa? Que a Luísa faz questão de falar, faz questão de apresentar o trabalho que ela está fazendo. E essa é a plataforma adequada, né, Luísa? Para a gente conseguir colocar para todo mundo de uma forma plural, de uma forma heterogênea, de uma maneira que chegue esse conteúdo para as pessoas, para muita gente não ficar falando bobagem por aí, como a gente vai, deputado, não faz isso, cadê o deputado? Onde tá? O deputado está em Brasília, está trabalhando, está conectado, está reunindo, está falando com o empresário, está falando com prefeitos e está trabalhando no dia a dia pelas pessoas. Ou até, Fernando, quando a obra está pronta, está concretizada, está quase no fim, querer pegar o crédito das obras, não é isso? Tem gente que faz isso. Exatamente, porque, né, uma obra, e é muito importante a gente falar isso, Fernando, porque dá muito trabalho na hora de você viabilizar um recurso, uma obra. Por isso tem que celebrar quando não é simples, não é fácil, exato. Termina. Então, e é muito importante que a gente dê esse reconhecimento. Você, ao longo do tempo, tem sido muito correto, não só comigo, Fernando, mas com todos aqueles que efetivamente trabalham. E temos que ser, claro. É isso, e eu sou muito grata por isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, mais uma vez, o link fica na descrição, nas redes sociais, no Instagram da Luísa, no Instagram do Fernando e nas outras plataformas em que o podcast vai estar disponível. Obrigado, gente, pela audiência e aguarde o próximo episódio.